Hoje a gente vai fazer uma exploração focada num texto bem interessante. Ele revisita algo muito antigo, os 10 Mandamentos, mas com um olhar assim super atual. A fonte é um trecho de A Consciência dos 10 Mandamentos. Isso aí. E a ideia aqui não é ver isso como regras velhas, distantes, sabe? Mas como bússolas morais mesmo, que o texto diz que foram dadas como um guia. Exato. A nossa missão aqui é tentar entender como essas palavras lá do Sinai, de milênios atrás, ainda conversam com a nossa realidade hoje, né? Com certeza. Então vamos dar uma olhada nisso. O texto já começa dizendo que os mandamentos não são um fardo, mas sim um chamado para a consciência. E isso seria especialmente relevante agora, né? Numa época em que os valores parecem meio fluidos. E o que eu acho fascinante, logo de cara, é como a fonte atualiza a ideia de idolatria, aquela dos primeiros mandamentos, né? Não terás outros deuses, não farás imagens. O ponto central não é mais só a estátua, o ídolo físico. O texto fala de ídolos invisíveis. E o que seriam eles? Bom, fama, poder, dinheiro, até o status online, sabe? Ah, sim, as redes sociais. Pois é, ou mesmo carreiras, tecnologia. Quando essas coisas viram o centro de tudo, da vida, da devoção que, segundo o texto, deveria ser do divino, Entendi. a ênfase toda é na relação direta, sabe? Em espírito e em verdade, uma conexão mais interna, autêntica, e não só em rituais vazios ou representações. Essa ideia de ídolo invisível é forte. Mas como que a fonte diferencia, na prática, sei lá, uma ambição normal, usar a tecnologia de boa, dessa idolatria que você descreveu? Boa pergunta. Olha, segundo o texto, a chave está na prioridade e na dependência que a gente cria. Quando essas buscas viram o objetivo final, a nossa fonte de segurança, de identidade, passando por cima de ética, da conexão espiritual, aí para a fonte é a idolatria moderna. Certo. O texto defende um equilíbrio, né? Onde as conquistas aqui da Terra não tomem um lugar do transcendente. Entendi, faz sentido. E essa profundidade na leitura parece que continua, né? O texto também expande muito o não matarás, o sexto mandamento. Vai bem além do ato físico, certo? Exatamente, muito além. A fonte inclui aí, olha só, o ódio que a gente cultiva, sabe? Palavras que machucam fundo, fofoca que destrói reputação Nossa, e até atitudes que, como diz o texto, matam sonhos. Ou quando a gente despreza o outro, trata com indiferença, isso também é uma forma de matar, nesse sentido amplo. pesado isso. É um chamado bem forte, né? Pra gente construir uma cultura que realmente valorize a vida, todas as formas de vida, com mais empatia, mais respeito. E essa visão ampla do respeito à vida, imagino que se conecte com o oitavo mandamento, não furtarás, que também não é só sobre roubar coisas, né? Correto. A análise estende o furto para muito além do material, tipo roubar o tempo dos outros, levar o crédito pelo trabalho de alguém. Sonegar imposto, negar direitos, ou até mesmo a justiça, né? O texto questiona muito a nossa ética do dia a dia. A integridade mesmo quando ninguém está vendo. Aquela desculpa do, mas todo mundo faz. Exatamente. O texto bate de frente com isso. É um chamado para a gente ser reto, sabe? O tempo todo. E essa integridade no agir, ela deve se ligar com a questão da palavra, da verdade, né? Como a fonte aborda os mandamentos sobre isso. Sim, total conexão. O terceiro, não tomarás o nome de Deus em vão, a interpretação vai muito além de só evitar xingamento, sabe? Para a fonte, é sobre usar o nome divino com reverência profunda. É sobre cumprir promessas feitas em nome dele e, principalmente, viver de um jeito coerente com a fé que a pessoa diz ter. Viver o que se prega, basicamente. Isso. E aí conecta com o nono. Não dirás falso testemunho. Esse ataca direto a mentira, a fofoca, a difamação. Coisas que hoje, com rede social, ganham uma dimensão, nossa, muito perigosa, né? Com certeza. Fake news, cancelamento. Pois é, a fonte defende muito a verdade. Diz que ela é essencial, não só para a ética, mas para a nossa liberdade mesmo, como pessoa e como sociedade. É interessante ver como esses princípios antigos se aplicam tão diretamente a coisas de hoje, como as redes sociais. E os outros mandamentos? Aqueles sobre estrutura social, descanso, contentamento, o texto também traz para hoje. Traz, e de um jeito bem relevante. O quarto mandamento, o do sábado, lembra-te do dia do sábado. Ele é apresentado não só como algo religioso, mas como um princípio de descanso. De pausa. Super vital, né? Vital. Por quê? Porque é um contraponto necessário para esse ritmo maluco que a gente vive. Pressão por produzir o tempo todo,
O texto diz que guardar esse descanso é um ato de fé, um tempo para se realinhar espiritualmente, sabe? Para lembrar que nem tudo depende só do nosso esforço. Essa ideia de pausa e confiança vai meio na contramão de muita coisa hoje, né? Totalmente. Mas o texto argumenta que essa parada consciente é importante, é reconhecer que tem algo maior. E é um jeito de recarregar não só o corpo, mas a alma, para ter a perspectiva certa sobre trabalho, sobre a vida. E seguindo essa linha de ordem interna, tem o 10º mandamento: não cobiçarás. Esse vai direto na raiz da inveja, da comparação, que hoje em dia está super forte, né? Exato. A grama do vizinho. Sempre. E o texto incentiva o contrário: gratidão pelo que se tem, buscar contentamento. Uma paz interna que, segundo a fonte, liberta a gente dessa tirania do consumo, dessa pressão de ter que ser igual ou melhor que o outro. Faz sentido essa ligação. Descanso, gratidão, liberdade. E sobre família e relacionamentos, o que a fonte diz? São centrais também. O 5º, honra teu pai e tua mãe. Não é só respeito pelos pais, mas valorizar as origens, a história, a estrutura familiar como base para a sociedade ficar mais estável. Certo. E o 7º, não adulterarás, é visto como um pilar da integridade nos relacionamentos. E a fonte enfatiza: a fidelidade começa dentro, no coração, nas intenções, nos pensamentos. Não é só o ato físico. Profundo. Então, juntando tudo isso, qual seria a mensagem principal que a fonte tira dos mandamentos pra gente hoje? Olha, a visão que o texto consolida é que eles funcionam como um espelho da alma. A ideia não é só apontar o dedo, condenar, mas revelar onde a gente está desalinhado de um ideal de retidão, de propósito. Longe de serem só restrições frias, sabe? São vistos como expressões de um cuidado divino, que quer proteger, guiar e, no fim das contas, libertar a gente para uma vida mais plena, com mais significado. Uma visão que os coloca como guias para a liberdade, então, e não como correntes. Interessante. Exatamente isso. E a conclusão do texto é que viver por esses princípios hoje exige coragem. É meio que nadar contra a maré, num mundo que muitas vezes relativiza tudo, a verdade, os valores. É verdade. Mas o resultado que se promete não é conformismo, é uma vida mais autêntica, mais íntegra, mais conectada com o sagrado. A voz lá do Sinai, segundo a fonte, ainda ecoa forte. E o texto termina com uma provocação, né? Deixa uma reflexão no ar. Se esses mandamentos são mesmo um chamado para a consciência, como foi dito, qual deles parece que mexe mais com a gente hoje? Ou qual representa o maior desafio na nossa vida atual? Pensar sobre isso, o que será que a aplicação desse princípio específico, talvez aquele que mais incomoda a gente, poderia transformar ou revelar na nossa jornada?